A jornada de retorno ao lar. Talvez nenhum conceito ressoe tão profundamente na experiência humana quanto o chamado para voltar a um lugar ao qual pertencemos. Lar. Uma palavra curta, de uma única sílaba, mas carregada de um peso emocional imenso. Ela não evoca apenas abrigo físico, mas também identidade, conexão e propósito. Ao longo de milhares de anos, em incontáveis culturas, a história da viagem de volta para casa tem capturado a imaginação coletiva da humanidade. Reconhecemos nela nossos próprios anseios mais profundos, nossas próprias lutas contra as forças que nos mantêm à deriva. Quando Odisseu partiu das ruínas fumegantes de Troia, acreditava que sua jornada de volta levaria apenas algumas semanas. No entanto, acabou consumindo 10 anos de sua vida, uma década repleta de monstros e deuses, tentações e terrores, perdas e transformações. Porque essa história continua a ressoar com tanta força mais de 3.000 anos depois de ter sido contada pela primeira vez? Talvez porque reconhecemos em Odisseu algo de nós mesmos, aquela parte que anseia pelo lar, mas que ao mesmo tempo é atraída pela aventura. Aquela parte que luta entre o dever e o desejo. Aquela parte que precisa enfrentar tanto obstáculos externos quanto demônios internos para, no final, tornar-se inteiro. Mesmo em nosso mundo moderno, vemos ecos de Odisseu em todos os lugares, no soldado que retorna da guerra, transformado para sempre pelo que presenciou, no refugiado que cruza mares traiçoeiros sonhando com segurança, no andarilho que perdeu o rumo e busca redescobrir quem realmente é. A jornada do herói é, em sua essência, um caminho de transformação. Partimos como uma pessoa e retornamos como outra, moldados pelo que suportamos, pelo que perdemos e pelo que aprendemos. Essa epopeia não é apenas uma antiga aventura, é um mapa da própria experiência humana. Para compreender de verdade essa narrativa atemporal, precisamos primeiro entender o mundo que a gerou, um mundo que já era história antiga até mesmo para Homero. Os eventos teriam ocorrido por volta de 1200 antes da nossa era, durante o crepúsculo do que chamamos de Idade do Bronze. Contrastes com a Ilíada. Enquanto a Ilíada concentra-se na fúria, na glória e na morte dentro dos limites estreitos do campo de batalha troiano, a Odisseia se abre para uma geografia e um espectro emocional muito mais vastos. É um poema não de glórias marciais, mas de sobrevivência, não de morrer nobremente, mas de viver com sabedoria, não de conquistar cidades alheias, mas de conquistar a si mesmo. Essa diferença de tom marca uma mudança profunda na concepção do que significa ser herói. No centro dessa vasta narrativa está seu protagonista, um herói diferente de qualquer outro antes dele. Odisseu representa um novo tipo de ideal heróico, um ideal que se revelaria notavelmente duradouro. Na Ilíada, Odisseu aparece como uma figura importante, mas secundária, um guerreiro competente e um conselheiro respeitado, porém ofuscado por lutadores mais grandiosos como Aquiles e Ájax. Seu verdadeiro momento só chega após o fim daquela epopeia, quando concebe o famoso cavalo de Troia, o estratagema que finalmente derrota a cidade após 10 anos de guerra estagnada. Esse foco na inteligência, mais do que na força bruta, define Odisseu. Seu próprio nome sugere encrenca e astúcia, possivelmente derivado do verbo grego odissomai, que pode significar irritar-se contra ou odiar, mas que também carrega o sentido de causador de problemas, enganador. Homero reforça essa identidade através de epítetos recorrentes. Ele é Politropos, o homem de muitos giros, de muitos caminhos, é Polimetis, o homem de muitos artifícios, é Polimechanos, aquele de muitos recursos. Essas qualidades, mais do que a força ou a velocidade, são o que definem sua heroicidade. Essa ênfase na inteligência reflete uma mudança nos valores heróicos. O mundo pós-guerra de Troia não recompensa mais apenas quem conquista cidades, mas sim quem consegue navegar em ameaças complexas, sociais e sobrenaturais, sem perder sua identidade e seus vínculos afetivos. Odisseu encarna a sobrevivência pela adaptabilidade, um herói para tempos incertos. No entanto, a maior força de Odisseu também se torna sua fraqueza trágica. Sua inteligência alimenta sua hibris, o orgulho excessivo. O episódio mais fatal é o do Ciclopes, quando, após cegar Polifemo, Odisseu não resiste à tentação de revelar seu nome verdadeiro. Esse gesto de orgulho intelectual desperta a ira de Poseidon, pai do monstro, e condena seus homens a anos de sofrimento. Um herói humano e contraditório, há uma dualidade fascinante em Odisseu que o torna profundamente humano. Ele é ao mesmo tempo o marido fiel que rejeita a imortalidade oferecida por Calipso para voltar a Penélope, e o errante que passa anos nos leitos de outras mulheres. Ele é o pai amoroso que chora ao ver o filho,
e o comandante cuja imprudência custa a vida de toda a sua tripulação. Ele é o mestre contador de histórias que encanta os feácios, ao mesmo tempo, o mestre da mentira que engana amigos e inimigos. Essa complexidade faz de Odisseu o primeiro herói verdadeiramente psicológico da literatura ocidental, um homem cujas lutas internas são tão cativantes quanto suas aventuras externas. Sua jornada não é apenas pelos mares perigosos, mas também pelas águas traiçoeiras de sua própria natureza. A crise em Ítaca enquanto Odisseu luta contra deuses e monstros para regressar, seu reino de Ítaca enfrenta uma crise que ameaça o próprio tecido social da comunidade. Imagine Ítaca como Homero a descreve, uma ilha rochosa, situada na costa ocidental da Grécia. Não é o maior nem o mais rico dos reinos, mas é um lugar de profundo apego para seu rei ausente. O palácio, antes símbolo de ordem e prosperidade, transforma-se num espaço de desordem. Há 3 anos, 108 jovens nobres de Ítaca e das ilhas vizinhas ocupam o palácio sob o pretexto de disputar a mão de Penélope em casamento. No entanto, suas ações revelam sua verdadeira natureza. Não são pretendentes honrosos, mas parasitas que devoram os recursos do rei ausente. Eles abatem diariamente o gado de Odisseu para banquetes luxuosos, desrespeitam os servos do palácio, assediam Penélope e conspiram para assassinar Telêmaco. Como observa um personagem, já não há mais respeito pelo hóspede, pelo suplicante, nem mesmo pelos deuses que habitam o vasto céu. Essa situação reflete um colapso profundo da ordem social e política. Sem Odisseu, não há autoridade clara para manter a ordem. Telêmaco é ainda jovem e inexperiente. Penélope, em sua condição ambígua de esposa que talvez seja viúva, deixa a sucessão incerta. E os anciãos de Ítaca mostram-se incapazes de impor disciplina. Essa crise funciona como um microcosmo das grandes questões do poema. O que acontece a uma comunidade quando a autoridade legítima desaparece? Quão frágeis são os costumes e leis que unem uma sociedade? Quem é responsável por manter a justiça quando as estruturas tradicionais falham? O impacto econômico também é gigantesco. A ocupação prolongada dos pretendentes representa um desperdício imenso das riquezas acumuladas pelo palácio ao longo de gerações. Quando Odisseu finalmente retorna, não encontra apenas sua família ameaçada, mas também sua herança material reduzida a quase nada. Penélope e Telêmaco no coração dessa crise está Penélope, que tenta manter um equilíbrio precário entre resistência e acomodação. Sua situação reflete a vulnerabilidade das mulheres em uma sociedade onde a proteção masculina definia o status social. Sem marido, sem pai e sem um filho adulto para defendê-la, Penélope depende apenas de sua astúcia e de táticas de adiamento, como o famoso estratagema de tecer e desmanchar o sudário de Laertes para ganhar tempo. Para Telêmaco, a crise representa sua dolorosa passagem para a vida adulta. Criado sem a presença paterna, em uma casa sitiada, ele luta para encontrar sua voz e seu lugar. Sua viagem em busca de notícias do pai é tanto uma busca pela identidade de Odisseu quanto uma busca pela sua própria identidade. A dimensão divina, nenhuma compreensão da Odisseia é completa sem levar em conta sua dimensão divina. Os deuses não são figuras distantes, mas participantes ativos nos assuntos humanos, moldando os acontecimentos de forma visível e invisível. O Olimpo funciona como um espelho divino da sociedade humana, com sua própria política, suas disputas e alianças. Zeus reina como autoridade suprema, mas cada divindade persegue sua própria agenda. Essa interação cria um jogo complexo entre vontade divina e agência humana que está no coração da epopeia. O destino de Odisseu é moldado por 2 forças divinas opostas: o apoio constante de Atena e o ódio implacável de Poseidon. Esses deuses representam muito mais do que simples patronos ou adversários sobrenaturais. Eles personificam princípios cósmicos que Odisseu também encarna. Atena, deusa da sabedoria e da guerra estratégica, reconhece em Odisseu um espírito afim, um mortal que encarna seus valores de inteligência e engenhosidade. Seu apoio não elimina os obstáculos, mas oferece orientação e intervenção sutil nos momentos decisivos. Ela é a voz da sabedoria prática, ajudando apenas aqueles que ajudam a si mesmos. Já a inimizade de Poseidon nasce da cegueira infligida a seu filho Polifemo. Como deus do mar, dos terremotos e dos cavalos, Poseidon simboliza as forças naturais indomáveis, o caos e o perigo que sempre ameaçam a ordem humana. Sua oposição cria a tensão central da jornada do herói, forçando Odisseu a navegar não apenas os mares, mas os próprios limites da existência humana diante do incontrolável. Além dessas relações pessoais com os deuses, existe um quadro religioso mais amplo. O mundo homérico obedece a princípios espirituais claros.
Os deuses exigem culto adequado e o respeito às leis da hospitalidade. Eles punem a transgressão e recompensam a piedade. Xênia, a hospitalidade sagrada, recebe ênfase especial. O próprio Zeus é chamado de Zeus Xênios, protetor dos hóspedes. Assim, tanto a violação desse costume pelos ciclopes quanto, mais tarde, pelos pretendentes, marca-os como inimigos da ordem divina, dignos de punição. Destino, vontade divina e ação humana ambígua até mesmo para os próprios deuses. A questão do destino na Odisseia é apresentada com nuances. O próprio Zeus reconhece os limites do poder divino. Quando os humanos sofrem além da porção que lhes foi destinada, ele atribui isso não ao plano dos deuses, mas à insensatez e à imprudência dos próprios homens. Isso abre espaço para uma noção de responsabilidade humana dentro de um universo governado pelas divindades. Assim, a tensão entre Moira, destino, a vontade divina e a agência individual cria o universo moral do poema, no qual os homens fazem escolhas significativas, mesmo que dentro de limites que não criaram, e onde a justiça divina opera tanto por consequências naturais quanto por intervenção sobrenatural. Os deuses, apesar de todo o seu poder, permanecem reconhecivelmente humanos em suas motivações e limitações. Eles experimentam ciúme, orgulho, compaixão e ira. Tomam partidos, guardam rancores, discutem entre si e às vezes até revertem suas decisões. Essa humanização do divino torna a ordem cósmica do poema não algo distante ou alienígena, mas algo próximo, quase familiar. É como se Homero quisesse mostrar que o universo pode ser governado por forças superiores, mas que essas forças ainda refletem nossas próprias contradições e paixões humanas. A busca do filho, Telêmaco em rumo à maturidade com essas bases estabelecidas, o contexto histórico, o poeta, a estrutura, o herói, a crise em casa e o quadro divino. Podemos enfim seguir as duas jornadas paralelas que formam o coração da epopeia. A busca de Telêmaco por seu pai e o longo caminho de Odisseu para regressar. Homero escolhe começar não com Odisseu, mas com seu filho, Telêmaco, um jovem à beira da idade adulta, lutando para encontrar seu lugar em um mundo onde a ausência do pai deixou um vazio profundo. Durante quase 20 anos, Telêmaco viveu uma vida incompleta. Era demasiado jovem para lembrar-se de Odisseu, mas já velho demais para permanecer passivo diante dos abusos dos pretendentes. Criado em um palácio sitiado, ele assistiu a convidados indesejados devorarem sua herança e insultarem sua mãe, sem ter autoridade para reagir. Quando o encontramos pela primeira vez, Telêmaco está entre os pretendentes, sonhando acordado com o retorno do pai, imaginando Odisseu atravessando as portas do palácio, expulsando os parasitas e retomando o seu lugar. Mas é apenas uma fantasia de resgate, não um plano real. A transformação pela intervenção divina é nesse momento que a intervenção divina muda tudo. Atena, disfarçada como Mentes, um velho amigo de Odisseu, visita o palácio. Ela enxerga em Telêmaco o potencial de se tornar como o pai, não apenas em aparência, mas em astúcia e determinação. Suas palavras despertam algo no jovem príncipe, plantando as primeiras sementes da ação independente. Não te agarres mais à infância, diz Atena. Tu já não és uma criança. Esse empurrão divino leva Telêmaco a seu primeiro ato político: convocar uma assembleia dos anciãos de Ítaca, a primeira desde a partida de Odisseu para Troia, 2 décadas antes. Diante dos homens da ilha, muitos dos quais mal lembravam a última vez que foram reunidos, Telêmaco encontra sua voz. Ele denuncia os pretendentes, apela para o senso de justiça da comunidade e exige um navio para partir em busca de notícias de seu pai. Esse é o primeiro vislumbre do homem que ele pode se tornar, um ator público, saindo da sombra do pai ausente e da mãe protetora. A viagem de Telêmaco, os pretendentes reagem com zombaria, e a comunidade permanece indiferente. Ainda assim, com a ajuda de Atena, agora disfarçada de mentor, Telêmaco consegue um navio e uma tripulação, partindo secretamente sob a cobertura da noite, enquanto os pretendentes festajam, alheios à sua partida. Sua primeira parada é em Pilos, o reino do velho Nestor, que lutou ao lado de Odisseu em Troia. Aqui, Telêmaco experimenta pela primeira vez o modelo de hospitalidade correta. É recebido calorosamente, banhado, alimentado e honrado antes mesmo que lhe perguntem o nome ou o motivo da visita. Nestor, o mais velho dos chefes gregos, é uma ponte viva com a memória de Troia. Ele conta a Telêmaco histórias sobre a inteligência e a astúcia de seu pai, embora não saiba seu paradeiro atual. Esse testemunho, ainda que indireto, confirma para o jovem a imagem de um pai digno de ser encontrado. De Pilos, Telêmaco viaja de carruagem até Esparta,
acompanhado pelo filho de Nestor, Pisístrato. Ali, encontra Menelau e Helena, o casal cujo casamento conturbado havia desencadeado a Guerra de Troia. O palácio de Menelau resplandece em luxo, cheio de tesouros recolhidos durante sua própria demorada viagem de volta. Mais uma vez, Telêmaco é recebido com hospitalidade exemplar. É aqui que ocorre uma cena crucial. Helena o reconhece como filho de Odisseu pela semelhança impressionante. A partir desse momento, Telêmaco já não é apenas o menino deixado para trás, ele passa a ser herdeiro legítimo de uma linhagem heroica. O crescimento de Telêmaco Menelau compartilha uma revelação vital, obtida do velho deus marinho Proteu. Odisseu está vivo, mas prisioneiro na ilha da ninfa Calipso, sofrendo em cativeiro. Pela primeira vez, Telêmaco recebe confirmação concreta de que seu pai não morreu, reacendendo sua esperança e propósito. Mas o valor da jornada vai além dessa informação. Ao viajar, Telêmaco ganha perspectiva. Vê como funcionam lares reais, observa exemplos de casamentos diferentes do de seus pais e aprende como a realeza legítima deve agir. Mais importante ainda, começa a demonstrar as qualidades que definem Odisseu. Discrição, quando evita mencionar os pretendentes a Nestor, tato diplomático, quando enfrenta Helena, e pensamento estratégico, ao planejar seu retorno para escapar de uma emboscada. Sua viagem é uma verdadeira educação heroica. Não se trata apenas de encontrar notícias sobre Odisseu, mas de se tornar alguém capaz de se colocar ao lado do pai, ou substituí-lo, se necessário. Ao interagir com os pares de seu pai, Telêmaco deixa de estar confinado ao espaço feminino e enfraquecido do palácio e entra no mundo masculino e público dos heróis. Enquanto isso, em Ítaca, os pretendentes descobrem sua ausência. Enfurecidos com essa demonstração de independência e temendo que ele volte com aliados, planejam uma emboscada para assassiná-lo no mar. Essa escalada mostra duas coisas. Primeiro, como até mesmo uma afirmação simbólica de autoridade pode ameaçar quem não tem legitimidade. Segundo, como Telêmaco deixou de ser um figurante e passou a ser um inimigo real a ser eliminado. Penélope e o jogo da paciência. Enquanto Telêmaco navega pelo mar cor de vinho em busca do pai, Penélope permanece no palácio, navegando suas próprias águas traiçoeiras. Sua situação é um verdadeiro estudo de caso da Agência Limitada das Mulheres no mundo antigo. Por quase 20 anos, ela manteve uma posição ambígua. Não é viúva, mas também não é, de fato, esposa. Sem confirmação da morte de Odisseu, não pode se casar novamente com honra. Mas sem a presença do marido e com Telêmaco ainda jovem, carece da proteção masculina que assegurava o status social de uma mulher. Isso a deixa vulnerável às pressões dos pretendentes, de sua própria família e da sociedade de Ítaca. Sua resposta a essa situação impossível é marcada por uma inteligência que rivaliza com a de Odisseu, ainda que aplicada em outro domínio. Enquanto Odisseu cria enganos e disfarces em suas viagens, Penélope tece estratégias de adiamento em casa. O exemplo mais famoso é seu estratagema do sudário. Ela promete escolher um novo marido quando terminasse de tecer o manto fúnebre de Laertes, o sogro. Durante o dia, trabalha diligentemente no tir. À noite, desfaz em segredo o que havia tecido, ganhando meses, até anos de resistência silenciosa. Penélope e a arte de resistir por 3 anos. Penélope enganou os pretendentes com o célebre estratagema do sudário. Tecia durante o dia o pano fúnebre de Laertes, à noite, desfazia secretamente o trabalho. Esse ardil manteve os pretendentes afastados, até que uma serva desleal revelou a trama. Mas esse gesto não é apenas uma tática de adiamento, é um símbolo profundo. A tecelagem, no mundo grego, definia a virtude feminina. Era o espaço onde a mulher mostrava diligência, recato e obediência. Ao desfazer o que produzia, Penélope simultaneamente cumpria e subvertia essa expectativa. Ela aparecia como modelo de laboriosa castidade, mas, em segredo, transformava seu tiro em arma política silenciosa contra as pressões de se casar novamente. Sua inteligência não se limita ao tir. Penélope administra cuidadosamente os pretendentes, ora os aplacando com gestos de cortesia e formalidade, ora os manipulando para extrair presentes, enriquecendo a casa mesmo enquanto negava o pedido central de escolher um novo esposo. Sua relação com Telêmaco acrescenta outra camada de complexidade. Ela o criou sozinha, protegeu-o dos pretendentes quando criança, mas agora precisa lidar com sua independência nascente. O atrito entre mãe e filho, como no episódio em que ele ordena que ela volte para seus aposentos durante sua primeira afirmação pública de autoridade, revela o desconforto dessa transição, a passagem de poder da esfera materna para a masculina. Penélope,
Os sonhos e a vulnerabilidade. O mundo de Penélope também é marcado por sonhos e presságios, símbolos da conexão entre consciência, inconsciente e divino. Ela sonha com Odisseu, com parentes já mortos, e até com uma águia dilacerando gansos que simbolizam os pretendentes. Essas visões misturam conforto e confusão, como se Homero nos mostrasse que mesmo a mais astuta das mulheres ainda vive imersa na incerteza do destino. Quando descobre que Telêmaco partirá em busca do pai e que os pretendentes planejam matá-lo, Penélope não consegue manter o controle. Sua dor revela a fragilidade que se esconde sob sua fachada calculada. Por mais engenhosa que seja, ela continua sendo uma mulher cujo futuro e o de sua família dependem de ausências e mortes que não pode controlar. A desordem no Oikos de Ítaca. O Palácio Real de Ítaca não é apenas uma casa, mas o Oikos, a célula básica da vida social e econômica grega. A crise em Ítaca, portanto, não é um simples drama familiar, é o colapso de um ecossistema inteiro. Normalmente, a Casa Real funcionaria como centro de redistribuição. Os bens vinham das terras, dos rebanhos e das colheitas, e eram organizados de acordo com status e necessidade. Convidados recebiam hospitalidade proporcional ao seu posto, servos eram recompensados conforme sua lealdade, festas consolidavam alianças. Mas os pretendentes corrompem tudo isso. Instalam-se como parasitas, exigindo banquetes diários, matando gado em ritmo insustentável, violando o espaço privado e ridicularizando os costumes sagrados da hospitalidade. A corrupção não é apenas econômica, é também moral. O palácio, antes espaço de ordem e hierarquia, vira um território de transgressão, onde servas mantêm relações sexuais com os pretendentes, o pastor de cabras Melantio trai seu rei, e apenas figuras como o porcareiro Eumeu e a ama Euricleia permanecem leais. O espaço físico reflete esse desmoronamento. O grande salão, destinado a assembleias e rituais, vira palco de orgias de excesso. Os armazéns se esvaziam. As fronteiras entre público e privado são apagadas. O símbolo de Argos nada ilustra melhor essa decadência do que a cena de Argos, o cão de Odisseu. Antes caçador vigoroso, agora está esquecido, deitado em um monte de esterco, negligenciado como o próprio reino. No entanto, quando vê o dono disfarçado, é o único a reconhecê-lo imediatamente. Move o rabo, deixa escapar um suspiro e morre. Viveu apenas o suficiente para testemunhar o retorno de seu senhor. Argos é mais que um animal. É o símbolo da fidelidade em meio à ruína, a lembrança de que a ordem pode estar adormecida, mas não destruída. A restauração do rei. A crise em Ítaca, portanto, acontece em múltiplos níveis: pessoal, familiar, econômico, político e moral. O retorno de Odisseu não será apenas o reencontro de um marido com sua esposa, mas a restauração de toda uma ordem social. Não é à toa que, após o massacre dos pretendentes, Homero descreve não só a purificação física do palácio com enxofre, mas também a reordenação simbólica da casa, como se a limpeza do espaço fosse tão necessária quanto a vingança em si. Esse equilíbrio entre dimensão íntima e dimensão coletiva é o que dá à epopeia seu poder. Ela nos faz sentir, ao mesmo tempo, a dor de uma família despedaçada e o colapso de uma comunidade inteira. Por isso, a catarse no retorno do rei é tão intensa. É a vitória do indivíduo e da sociedade sobre o caos. Parte 2. O herói surge. Fuga e sobrevivência somente agora, depois de estabelecer a situação em Ítaca, acompanhar Telêmaco em sua busca e mostrar Penélope em resistência, Homero finalmente apresenta Odisseu em pessoa. E não o faz no auge da glória heroica, mas em estado de suspensão profunda. Encontramo-lo em Ogígia, ilha remota e bela, mas também prisão. Ali vive há anos cativo da ninfa-deusa Calipso. A descrição não é de um guerreiro em ação, mas de um homem preso entre mundos, nem morto nem livre, nem em casa nem totalmente perdido. Ogígia simboliza a tentação do esquecimento, a promessa de imortalidade e prazer eterno, mas ao preço da identidade, do lar e do propósito. Calipso oferece a Odisseu tudo: beleza, juventude eterna, a fuga da dor. Mas ele, sentado à beira do mar, olha chorando para o horizonte, ansiando apenas por voltar. Essa cena inicial define seu heroísmo, não o da conquista externa, mas o da fidelidade à própria humanidade. Durante 7 anos, Odisseu viveu nessa prisão encantadora que é a ilha de Ogígia. À primeira vista, trata-se de um paraíso terreno, jardins luxuriantes, ciprestes perfumados, alimento abundante, um leito quente e o amor de uma deusa imortal. Calipso lhe oferece não apenas prazer imediato, mas aquilo que para qualquer mortal é apenas sonho: a vida eterna, sem velhice nem morte, se ele aceitasse permanecer como seu consorte. E,
No entanto, não o encontramos celebrando sua sorte. Sentado na praia, dia após dia, Odisseu olha para o mar e chora pelo lar. Suas lágrimas não se esgotam. Seu desejo não se enfraquece com o tempo nem com o conforto. O paraíso material se converteu em purgatório espiritual. Essa imagem é central para compreendermos o herói. O homem que rejeita a imortalidade porque isso significaria abdicar de sua identidade. Pois o que é a identidade se não a soma das nossas conexões, da nossa história, do nosso lugar dentro de uma comunidade humana? Ogígia oferece prazer, mas nega a Odisseu sua verdadeira essência. Em Ítaca, ninguém jamais saberia seu destino. Seu nome desapareceria da memória. Ele se tornaria uma sombra fora da rede de relações que dá sentido à vida. Calipso e os deuses Calipso, por sua vez, é uma personagem fascinante. Diferente dos monstros enfrentados por Odisseu, ela o ama de verdade. Resgatou-o da morte certa, cuidou dele, ofereceu tudo ao seu alcance. Sua ilha, exuberante e ao mesmo tempo solitária, reflete sua própria natureza, criadora, mas isolada. Quando Hermes chega com a ordem de Zeus para que liberte Odisseu, a resposta de Calipso transborda amargura. Ela denuncia a hipocrisia dos deuses olímpicos. Os deuses masculinos podem tomar amantes mortais à vontade, mas quando uma deusa se apaixona por um homem, logo é censurada. Suas palavras são, talvez, um eco do olhar crítico de Homero para as desigualdades de gênero até mesmo no plano divino. Apesar da dor, Calipso ajuda Odisseu. Fornece-lhe ferramentas, madeira, provisões e até instruções de navegação. Seu último presente, roupas secas e resistentes, mostra que, embora o perca, continua a cuidar dele. Assim, o episódio de Calipso cristaliza um dos grandes temas da epopeia. A luta entre tentação e retorno, entre prazer imediato e compromisso com o lar, entre o extraordinário e o ordinário. Odisseu e a escolha pelo humano. Cada parada em sua jornada oferece uma versão desse dilema. E em todas, após hesitações e provas, Odisseu reafirma seu compromisso com Ítaca, com Penélope, com a vida mortal em toda a sua dor e dignidade. O epíteto Politropos, o homem de muitos caminhos, revela sua adaptabilidade. Ele pode assumir várias identidades, habitar muitos papéis. Mas insiste em retornar à sua vida particular, à sua história única. Sua flexibilidade convive em tensão com sua fidelidade ao lar. Ao deixarmos Ogígia, vemos também Calipso forçada a confrontar algo que a condição divina não conhece: a transitoriedade. Seu amor por Odisseu a aproxima daquilo que define a mortalidade, a urgência e a beleza da vida que sabe que vai acabar. Nesse sentido, Odisseu não apenas resiste à tentação, mas transforma até os deuses com sua humanidade. A fúria de Poseidon, mas escapar de Calipso não significa estar livre de perigos. Após 17 dias de viagem, quando a terra finalmente desponta no horizonte, surge a vingança de Poseidon. O deus do mar, regressando da Etiópia, vê Odisseu sobre sua frágil jangada e explode em fúria. O que se segue é uma das sequências mais vívidas da Odisseia, um vendaval de proporções divinas. Ventos se erguem de todas as direções, ondas montanhosas se formam, nuvens fecham o céu em escuridão total. A jangada cuidadosamente construída por Odisseu se desfaz tábua por tábua. É como se o próprio mar, consciente e hostil, se levantasse contra ele. Para os povos marítimos do Mediterrâneo, o mar sempre foi paradoxal, fonte de vida e comércio, mas também abismo de morte. Cada travessia era uma aposta contra forças elementares, e a cena da tempestade encarna essa visão. O cosmos parece ordenado, mas o caos está sempre logo abaixo da superfície. Sobrevivência na margem do impossível. A reação de Odisseu mostra como ele amadureceu. Antes, teria desafiado o deus de frente, com orgulho. Agora, reconhece a inutilidade de lutar em território de Poseidon. Quando a jangada se desintegra, ele se adapta, despe as roupas que Calipso lhe deu, agora pesadas, e monta numa única tábua, como um cavaleiro experiente em seu cavalo. Nesse momento, surge a deusa marinha Ino Leucótia, que, com compaixão, lhe oferece seu véu mágico como boia, instruindo-o a descartá-lo quando alcançasse a costa. Esse padrão é recorrente no poema. Os deuses intervêm apenas quando o herói já levou sua resistência humana ao limite. Durante 2 dias e 2 noites, Odisseu luta contra as águas. Sem exércitos, sem trono, sem até mesmo suas roupas, ele é reduzido ao núcleo essencial do herói: resistência física, resiliência mental, pensamento estratégico e pura vontade de sobreviver. Nascimento e renascimento. Finalmente, aproxima-se da costa da Cíclade dos Feácios. Mas a salvação não vem fácil.
Rochedos afiados o ameaçam de morte, pois as ondas o jogam contra a pedra com força destrutiva. Mais uma vez, Odisseu calcula com frieza e encontra a foz de um rio, onde as águas são mais calmas. Exausto, rasteja para a margem e desaba, como se tivesse renascido. Homero descreve-o abrigando-se sob duas oliveiras, uma selvagem e outra cultivada, símbolo perfeito de sua posição entre mundos, natureza e civilização, hostilidade divina e hospitalidade humana, o caos do mar e a ordem da terra. Esse episódio não é apenas sobrevivência física, mas uma morte e renascimento simbólicos. O homem que emerge da água não é o mesmo que partiu de Ogígia. Sua luta contra Poseidon revela o núcleo de sua humanidade, vulnerável, limitado, mas capaz de transcender pela astúcia e perseverança. O herói reaprende a ser humano se o episódio de Calipso explora a tentação e a tempestade de Poseidon põe à prova a resistência. O interlúdio Feácio examina algo igualmente essencial: a reintegração do herói isolado à sociedade humana. Após anos de cativeiro e dias de luta solitária contra o mar, Odisseu precisa reaprender a viver entre pessoas, a falar, comportar-se e apresentar-se de modo a conquistar aceitação, em vez de rejeição. O encontro com Nausicaa. Esse processo começa com uma das cenas mais encantadoras da epopeia. Nausicaa, filha do rei Feácio Alcino e da rainha Arete, é conduzida em sonho por Atena a ir ao rio lavar roupas do palácio. A deusa planta nela discretos pensamentos sobre casamento futuro, insinuando que sua jornada de amadurecimento também está prestes a começar. Depois de lavar as roupas e deixá-las a secar ao sol, Nausicaa e suas aias começam a brincar com uma bola. Suas risadas despertam Odisseu, que surge do bosque nu, coberto de sal, selvagem após sua luta contra o mar. As aias gritam e fogem, mas Nausicaa, fortalecida por Atena, mantém-se firme. A cena é carregada de simbolismo. A princesa representa a ordem, civilização e acolhimento. O herói, a selvageria, a vulnerabilidade e a alteridade. Mas, pela palavra, Odisseu transforma-se de estranho ameaçador em suplicante digno. Com tato, ele mantém distância, evita o choque físico e pronuncia um discurso de rara beleza, comparando Nausicaa à deusa Ártemis, pedindo ajuda e apelando à felicidade futura dela em casamento. A diplomacia de Odisseu. Essa escolha revela sua genialidade diplomática. Mesmo em desespero, entende que sua única arma é a linguagem. Nausicaa responde com igual nobreza. Oferece roupas, comida, instruções de como se dirigir ao palácio e conselhos práticos sobre a melhor forma de aproximar-se de seus pais. Sua postura, especialmente para alguém tão jovem, a consagra como modelo da verdadeira hospitalidade. Se os pretendentes em Ítaca simbolizam a violação desse código sagrado, Nausicaa encarna sua perfeita realização. Sob essa formalidade, contudo, Homero sugere uma atração velada. A princesa admite às aias que não se importaria de ter por marido alguém como ele. Odisseu, por sua vez, a elogia comparando-a à palmeira sagrada que certa vez vira em Delos. Ambos reconhecem uma possibilidade impossível, uma estrada não tomada, aceita com graça e serenidade. O palácio dos Feácios. Seguindo os conselhos da princesa, Odisseu aproxima-se da cidade envolto numa névoa criada por Atena, que o protege do olhar público. O palácio Feácio brilha como o auge da civilização, paredes de bronze, colunas cintilantes, pomares que nunca deixam de frutificar, servos habilidosos que mantêm a ordem. É uma sociedade abençoada, onde o trabalho árduo parece substituído por graça divina. No centro desse mundo harmonioso estão Alcino e Arete, símbolos de equilíbrio conjugal e de boa realeza. Quando Odisseu se lança aos pés da rainha em gesto de súplica, os feácios respondem com hospitalidade impecável. Oferecem alimento, bebida e pouso antes mesmo de perguntar quem ele é, prometem ajudá-lo a regressar à sua terra. Em contraste brutal com Ítaca, onde a hospitalidade foi corrompida, aqui vemos o modelo ideal do costume sagrado da Xênia. Provas e reconhecimento. No dia seguinte, os feácios homenageiam o hóspede com jogos atléticos. Um jovem atleta provoca Odisseu, insinuando que ele parece mais mercador do que guerreiro. Ferido no orgulho, mas controlado, o herói aceita o desafio e vence facilmente o arremesso de disco, provando que sua força permanece intacta. Essa pequena vitória antecipa o momento futuro em que terá de enfrentar os jovens pretendentes em sua própria casa. À noite, durante o banquete, ocorre a virada emocional. O bardo Demódoco canta feitos da guerra de Troia. Primeiro, a disputa entre Odisseu e Aquiles. Depois, o ardil do cavalo de Troia, concebido pelo próprio Odisseu. Ao ouvir, o herói não consegue conter as lágrimas. Ele cobre o rosto com o manto,
mas suas lágrimas traem a dor das perdas, das lembranças e do peso de tudo o que viverá. O rei Alcino percebe o sofrimento e, com delicadeza, faz a pergunta decisiva: quem és tu? Conta-nos teu nome. O retorno da identidade é um momento de enorme carga dramática. Pela primeira vez desde que deixou a ilha de Calipso, Odisseu reivindica seu nome publicamente. Não é mais apenas um náufrago anônimo, mas o herói de Troia, o rei de Ítaca, o homem Politropos que retorna ao lugar da memória. Esse instante marca a transição da narrativa. O herói começa a narrar em primeira pessoa sua própria história, assumindo voz ativa após anos de silêncio. Para o público feácio, atento, admirado, solidário, Odisseu conta suas errâncias, criando a moldura literária que abriga as aventuras mais célebres da epopeia. O retorno da voz do herói é o momento em que Odisseu diz: sou Odisseu, filho de Laertes, é um ato de coragem. Depois de anos de silêncio, ele recupera seu nome diante de um público acolhedor. No mundo antigo, nome é poder. Nomear-se é existir plenamente, assumir responsabilidades e reivindicar a própria identidade. Odisseu sabia bem o risco. Foi justamente ao proclamar seu nome ao Ciclope que despertou a fúria de Poseidon. Ainda assim, diante dos feácios, escolhe se apresentar em sua totalidade, porque reconhece ali a possibilidade de confiança, de reintegração e de memória. Os Cícones, da glória ao desastre, sua narrativa não segue uma cronologia rígida, mas um tecido habilidoso de episódios. Odisseu não é apenas guerreiro, mas também narrador, seleciona e organiza eventos para comover sua audiência. O primeiro episódio após Troia é a incursão contra os Cícones. Com 12 navios, seus homens saqueiam a cidade costeira, tomam riquezas, matam guerreiros, capturam mulheres. Odisseu aconselha a retirada rápida, mas seus homens, embriagados pela vitória, insistem em festejar à beira-mar. Esse excesso prova-se fatal. Reforços dos Cícones chegam, organizados em falange, e atacam os gregos exaustos. O resultado: 6 homens perdidos em cada navio. Esse pequeno desastre antecipa a tragédia maior, a constante tensão entre a prudência de Odisseu e a imprudência de sua tripulação. Ao mesmo tempo, marca a transição do mundo da Ilíada, regido pela guerra e pela pilhagem, para o mundo mais ambíguo da Odisseia, regido por escolhas morais e pelas consequências da desmedida. Os lotófagos, o perigo do esquecimento levados pelos ventos, chegam à terra dos lotófagos, cujo alimento é uma flor adocicada que traz esquecimento. 3 homens de Odisseu provam o lótus e perdem o desejo de retornar, querendo apenas permanecer em torpor. Odisseu precisa arrastá-los à força de volta aos navios, amarrando-os sob os bancos até zarparem. Esse episódio é breve, mas crucial. Os lotófagos não oferecem violência, mas representam um inimigo mais perigoso, a tentação de esquecer a própria identidade. Esquecer é mais fácil que lutar, render-se ao prazer imediato é mais confortável do que enfrentar o duro retorno. Mas Odisseu sabe que perder a memória de Ítaca é perder a si mesmo. Por isso, o episódio introduz um tema central da epopeia: a luta contra o esquecimento, em nome da fidelidade à própria história. O Ciclope Polifemo, a inteligência contra a força, daí partem à terra dos Ciclopes, pastores gigantes que vivem sem leis, sem assembleia, sem agricultura ou comércio. Representam o estado pré-civilizado, avesso à polis grega. Odisseu, curioso, entra na caverna de Polifemo com 12 homens. Apesar dos companheiros pedirem que pegue provisões e fuja, ele insiste em esperar pelo anfitrião, esperando honras de hospitalidade. Mas Polifemo zomba dos deuses. Não nos importamos com Zeus ou os bem-aventurados imortais. Em seguida, agarra 2 homens, esmaga-os no chão e os devora crus. O horror do canibalismo mostra a violação máxima da hospitalidade. Odisseu compreende que não há saída pela força. Cria então sua famosa estratégia. Oferece vinho forte ao Ciclope, que embriagado pergunta seu nome. Odisseu responde: ninguém ou Tis. Quando o gigante adormece, os gregos cravam-lhe uma estaca incandescente no olho. Polifemo grita de dor, mas quando outros ciclopes perguntam quem o atacou, responde: ninguém me mata por astúcia, não pela força. Eles se afastam, e a ironia do nome salva Odisseu. No dia seguinte, escondem-se sob o ventre das ovelhas, escapando do tato do ciclope cego. É um triunfo da astúcia sobre a brutalidade. Contudo, ao partir, Odisseu comete seu maior erro. Não resiste em gritar sua verdadeira identidade, vangloriando-se de sua façanha. Polifemo então invoca Poseidon, pedindo vingança. Essa é a virada fatal.
A hibris de Odisseu transforma a vitória em maldição, iniciando o longo ódio do deus do mar que o perseguirá por anos. Éolo e os ventos, a quase chegada e a perda após escapar dos ciclopes, chegam à ilha flutuante de Éolo, guardião dos ventos. Recebem hospitalidade perfeita, banquetes, presentes e, ao fim de um mês, um dom precioso, um saco de couro contendo todos os ventos, menos o vento oeste, que os levaria direto a Ítaca. Por 9 dias, Odisseu pilota o navio sem dormir, segurando as rédeas da esperança. Quando finalmente vislumbra fogueiras acesas na costa de Ítaca, o cansaço o vence. Enquanto dorme, seus homens, desconfiando do saco, imaginam tratar-se de ouro e prata escondidos. Abrem-no, e os ventos explodem, arrastando a frota de volta para longe, até a mesma ilha de Éolo. Dessa vez, o rei os rejeita. Um homem tão odiado pelos deuses não deve receber auxílio. Assim, quase no limiar da chegada, Odisseu é empurrado de novo ao exílio. Esse episódio expõe o círculo vicioso entre confiança e desconfiança. O segredo de Odisseu gera suspeita, a suspeita gera traição, e a traição condena todos a novo sofrimento. Os Lestrigões. À noite do massacre após 6 dias de remadas exaustivas, a frota chega à terra dos Lestrigões, gigantes canibais. Odisseu, cauteloso, mantém seu próprio navio fora do porto, mas envia batedores para explorar. Essa prudência salva sua vida e a de sua tripulação, mas não pode impedir a catástrofe. Os Lestrigões surgem em massa, lançando lanças como arpões, apanhando os marinheiros como se fossem peixes, devorando-os diante do horror dos sobreviventes. Em poucos instantes, 11 navios são destruídos, seus homens reduzidos a carne em banquete. A cena é brutal e rápida. De comandante de centenas, Odisseu torna-se líder de apenas um navio. Sua responsabilidade diminui em número, mas aumenta em peso moral. Esse é o ponto mais escuro de sua jornada até então. Um herói cercado por morte, conduzindo apenas uma pequena centelha de esperança em meio às ruínas. A ilha de Circe. Prazer e perigo. A frota reduzida chega a Eia, ilha da feiticeira Circe. Odisseu divide seus homens. Um grupo liderado por Euríloco entra no palácio. Animais domesticados, leões e lobos dóceis, revelam o poder da deusa. Ela os recebe com banquete, mas o vinho e a comida estão enfeitiçados. Um toque da varinha, transformam-se em porcos, mantendo a mente humana em corpos animais. Euríloco, desconfiado, havia ficado do lado de fora e volta com a notícia. Odisseu parte sozinho para enfrentar a deusa, mas no caminho encontra Hermes, que lhe oferece a erva mágica mole, capaz de neutralizar encantamentos. Armado com essa proteção, Odisseu resiste aos feitiços de Circe, saca sua espada e a força a jurar que não lhe fará mal. Assim, o encontro que poderia ter sido destruição converte-se em aliança. Circe devolve aos homens a forma humana, hospeda-os com banquetes e cama, e torna-se amante de Odisseu. Passam o ano inteiro na ilha, esquecidos de Ítaca. Esse interlúdio mostra como a tentação pode assumir forma doce. Não é violência, mas prazer, descanso, esquecimento. Somente após insistência dos próprios marinheiros, Odisseu pede à deusa permissão para partir. Circe consente, mas revela a próxima e mais terrível etapa. Antes de voltar para casa, ele deve descer ao mundo dos mortos. A descensão ao Hades, o limite humano. Odisseu navega ao ocidente extremo, onde o sol nunca brilha, até os rios do submundo. Ali cava uma fossa, realiza sacrifícios, derrama sangue para atrair os mortos. À sua volta, sombras famintas se aglomeram, mas ele as mantém afastadas até a chegada de Tiresias, o profeta cego. O oráculo anuncia verdades duras. Se tocar no gado de Hélio, será destruído, encontrará pretendentes em sua casa, voltará, mas apenas após imensas provações. Anuncia ainda uma jornada final para além do mar, carregando um remo até que encontre homens que nunca viram o oceano, metáfora de um destino que transcende até Ítaca. Em seguida, Odisseu fala com sua mãe, Anticleia, que morrera de saudade. 3 vezes tenta abraçá-la, 3 vezes ela se desfaz em névoa. Essa cena é uma das mais pungentes da épica. O herói que enfrentou monstros e mares não consegue vencer a separação absoluta entre vivos e mortos. Encontros no além entre os espectros. Odisseu ouve advertências e confissões. Agamemnon, traído e morto por Clitemnestra, avisa-o. Desconfia até de tua esposa. Aquiles, outrora símbolo da glória, declara que preferiria ser camponês vivo e miserável a governar os mortos. Essa inversão radical do ideal heróico ecoa como crítica às glórias da guerra. Mais doloroso é o encontro com Ájax,
que se matou após perder a disputa pelas armas de Aquiles. Mesmo morto, recusa-se a falar com Odisseu, consumido pela inveja eterna. Essa recusa mostra o custo humano do orgulho e da competição, e lembra que até a vitória pode semear rancores incuráveis. As sereias, a voz da tentação de volta à ilha de Circe, Odisseu recebe instruções para os próximos perigos. O primeiro, as sereias, que atraem marinheiros com canto irresistível. Seguindo o conselho, Odisseu tapa os ouvidos dos tripulantes com cera, mas ordena que o amarrem ao mastro, para que possa ouvir sem sucumbir. Essa imagem, o herói amarrado, lutando contra sua própria vontade, tornou-se símbolo da condição humana. Experimentar o que nos destruiria, sobreviver pela disciplina. As sereias não oferecem luxúria, mas conhecimento, prometem revelar tudo o que ocorre no mundo. Odisseu, movido por curiosidade, deseja ouvir, mas aceita a limitação, equilibrando desejo e prudência. Sila e Caríbdes, o cálculo da perda em seguida, enfrentam o estreito entre Sila, o monstro de 6 cabeças, e Caríbdes, o redemoinho devorador. Circe havia dito: melhor perder alguns homens do que a todos. Odisseu aceita a amarga escolha, mas não passivamente, arma-se, ainda que saiba que não pode vencer. Enquanto a tripulação se concentra em Caríbdes, Sila ataca de repente, arrancando 6 homens. Odisseu descreve em detalhes a cena atroz, membros dilacerados, gritos ecoando como lamento de crianças. É um dos momentos mais cruéis do poema, a prova de que nem a coragem nem a inteligência podem salvar todos. O verdadeiro herói, aqui, é aquele que suporta a dor da perda sem abandonar a missão. A tragédia dos bois de Hélio após sobreviver a Sila e Caríbdes, a tripulação chega a Trinácia, a ilha onde pastam os bois sagrados do deus Sol, Hélio. Odisseu já havia sido avisado tanto por Tiresias quanto por Circe: não tocar nos rebanhos, sob pena de desgraça. Mas a fome é inimiga mais implacável que qualquer monstro. Presos por tempestades e sem provisões, os homens passam semanas alimentando-se de aves e peixes. Quando Odisseu se afasta para rezar, exausto, adormece. Nesse intervalo, Euríloco, sempre a voz da desobediência, persuade-os demais. Melhor morrer de uma vez pela ira dos deuses do que lentamente pela fome. Eles sacrificam as mais belas reses, prometendo construir altares em reparação ao regressar a Ítaca. O sacrilégio tem consequências imediatas. Sinais terríveis surgem, as peles dos bois se movem, a carne rende e muge nos espetos como se ainda vivesse. São presságios de um rompimento cósmico. Hélio exige vingança, ameaçando retirar sua luz do mundo se não for reparado. Zeus responde: destruirá o navio com tempestade. Assim se cumpre, raios destroem a embarcação, todos os homens perecem. Apenas Odisseu sobrevive, agarrado ao mastro e à quilha, enfrentando de novo Sila e Caríbdes até conseguir escapar, exausto, de volta a Ogígia, a ilha de Calipso. Assim, o círculo se fecha. O valor das errâncias ao concluir sua narrativa diante dos feácios, Odisseu não apresenta apenas um itinerário de naufrágios e monstros, mas um mapa psicológico e moral. Cada episódio simboliza um dilema humano. Os lotófagos representam o perigo de esquecer quem somos. O Ciclope mostra a tensão entre civilização e selvageria. Éolo evidencia a corrosão da confiança entre líderes e liderados. Circe encarna a tentação do prazer sem propósito. As sereias são a fome pelo saber que pode destruir. Sila e Caríbdes representam escolhas impossíveis, em que todo caminho implica perda. Os bois de Hélio revelam como a fome e o desespero levam até homens comuns a transgredir o divino. Odisseu emerge dessas experiências não como um herói invencível, mas como um homem falível que sobrevive, pela astúcia, pela tenacidade, pelo favor divino e, muitas vezes, pelo acaso. O retorno a Ítaca os feácios cumprem sua promessa. Em seus navios velozes como pensamento, levam o herói adormecido até as praias de Ítaca. Depositam-no suavemente, junto com os tesouros recebidos como presente, e partem. Ao despertar, Odisseu se vê envolto em névoa, sem reconhecer o solo pelo qual tanto lutara. Esse instante de desorientação carrega verdade profunda. O lar sonhado nunca é idêntico ao lar real. O tempo muda lugares, memórias falham. O retorno exige reconciliação entre imaginação e realidade. Odisseu desconfiado, tim tecido enganado. É então que surge Atena, primeiro disfarçada de pastor, depois revelando-se como a protetora de sempre. Odisseu, ainda cauteloso, mente sobre sua identidade, tecendo uma falsa história. A deusa sorri. Reconhece nele o mesmo espírito astuto que tanto admira.
Só alguém que fosse capaz de enganar até a deusa da sabedoria seria digno de seu patrocínio. O disfarce do rei juntos escondem os tesouros numa caverna. Então, Atena o transforma em mendigo envelhecido, costas curvadas, olhos turvos, roupas rasgadas. O disfarce serve a 3 propósitos: proteção prática, pois os pretendentes o matariam se descobrissem quem é a estratégia, permitindo observar o palácio sem ser reconhecido e testar lealdades. Símbolo, refletindo sua condição liminar, presente em Ítaca, mas ainda não restaurado ao trono. Enquanto Atena parte para buscar Telêmaco em Esparta, Odisseu segue até a choupana de Eumeu, o porcareiro. Esse encontro é crucial. Eumeu, humilde servo, recebe o mendigo com hospitalidade exemplar, oferecendo pão, carne e vinho, tratando-o com respeito. Em contraste com os nobres do palácio, que violam a Xênia diariamente, Eumeu mostra que a verdadeira nobreza está no caráter, não no nascimento. No gesto simples de acolher um estranho, ele mantém viva a ordem moral que os pretendentes corrompem. Odisseu e Eumeu. O valor da lealdade durante a refeição, Odisseu inventa uma elaborada história, apresentando-se como cretense errante. Essa mentira serve não apenas como disfarce, mas como teste, mede a reação do servo, sua compaixão e sua fidelidade. Eumeu se mostra íntegro. Fala com respeito do rei ausente, denuncia a insolência dos pretendentes, mantém esperança de que Odisseu ainda viva. Sem saber, ele prova ser o primeiro elo firme da rede de lealdades que permitirá ao herói reconquistar sua casa. Nesse contraste, o palácio transformado em antro de desordem, e a cabana do servo funcionando como refúgio de justiça, Homero deixa claro o paradoxo do retorno. Às vezes, é no lugar mais humilde que se preservam os valores de uma civilização. Português, com extensão Troia sofreu muitos infortúnios. Em meio a esses ecos de sofrimento, chegaram notícias de Adísio preparando-se para regressar ao lar. Essa narrativa encaixada dentro da própria epopeia revela o gênio improvisador do herói, mostrando como ele colhia informações sem jamais se expor por completo. O meu, porém, responde com ceticismo ao ouvir rumores do iminente retorno de seu senhor. Tantas vezes viajantes oportunistas haviam inventado histórias apenas para obter vantagens que já não lhe restava confiança em novas promessas. Mesmo assim, ao compartilhar a sua própria vida, o meu expõe uma ferida dolorosa. Nascerá príncipe, mas foi traído por uma ama de leite e vendido a mercadores fenícios. Mais tarde, foi comprado por Laertes, o pai de Adísio. Essa revelação cria um contraponto pungente. Um nobre que vive como escravo conversa com um rei que se apresenta disfarçado de mendigo. Ambos estão temporariamente afastados de sua verdadeira condição, ligados por uma ironia cruel do destino. Durante vários dias, Adísio permanece na cabana de Eumeu. Ali, aprende sobre o estado de Ítaca, observa a retidão do guardador de porcos e testemunha como sua longa ausência corroeu não apenas o palácio, mas também o tecido econômico e moral de sua terra. Por meio dessas conversas descobre como os rebanhos se reduziram, como alguns servos resistiram com lealdade e como outros se renderam à corrupção. Esse interlúdio no campo é mais do que um simples descanso. É uma janela que Homero abre para além das muralhas do palácio, revelando a extensão da decadência que o tempo e a usurpação espalharam pelo reino. A tranquilidade da cabana, no entanto, logo é quebrada pela chegada de Telêmaco. O jovem escapara da emboscada dos pretendentes no mar, seguindo à risca as instruções de Atena. Desembarcara numa parte remota da ilha, demonstrando prudência e maturidade, um contraste gritante com o rapaz ingênuo que partirá semanas antes em busca de notícias do pai. Quando o meu sai para levar a Penélope a notícia do retorno seguro de Telêmaco, Atena aparece, visível apenas para Adísio, e o instrui a revelar-se ao filho. Com o toque de sua vara, devolve-lhe a verdadeira aparência. Rugas se desfazem, olhos brilham novamente, e diante de Telêmaco surge não um mendigo, mas um homem forte, altivo, quase divino. O choque inicial é profundo. Telêmaco, confuso, acredita ver um deus disfarçado. Há pouco eras velho e miseravelmente vestido, e agora és como os deuses que governam os céus. O coração do jovem oscila entre a esperança e o medo de nova decepção. Quando Adísio declara ser seu pai, Telêmaco vacila. Não pode ser tu, Adísio. Algum deus está me enganando para tornar minha dor ainda mais cruel. Essa resistência ao reconhecimento é compreensível. Após 2 décadas de frustração e falsas esperanças, aceitar a verdade de imediato seria quase impossível. Porém, quando finalmente a realidade se impõe, ambos desabam em pranto. Homero compara o choro deles ao lamento agudo das águias que perderam seus filhotes,
Uma metáfora rara que humaniza a dor, mostrando-a como instinto primordial, incontrolável e puro. Do reencontro, nasce imediatamente a conspiração. Pai e filho não têm tempo para celebrações prolongadas. Sua união se dá em um contexto de guerra doméstica iminente. Enquanto as lágrimas ainda secam, já começam a planejar a vingança contra os pretendentes. Adísio traça estratégias, calcula o número de inimigos, avalia aliados possíveis e instrui o filho sobre seu papel na batalha que virá. Mesmo após 20 anos separados, rapidamente estabelecem uma parceria sólida, unida por um objetivo comum e fortalecida por habilidades complementares. Atena, mais uma vez, exige prudência. Adísio retorna à forma de mendigo antes que o meu volte, mantendo o segredo. Com esse plano, Telêmaco regressa ao palácio para não levantar suspeitas, enquanto Adísio, ainda disfarçado, seguirá mais tarde como um mendigo qualquer. Antes, contudo, Homero nos presenteia com um episódio breve e inesquecível: o reencontro entre o herói e seu cão Argos. Outrora veloz e infalível na caça, Argos jazia agora sobre um monte de esterco, coberto de pulgas, esquecido e à beira da morte. Mesmo assim, ao ver o velho mendigo, Argos reconhece seu dono. Nenhuma máscara engana o olhar da lealdade. Com o último esforço, abana o rabo, abaixa as orelhas e, cumprida sua missão de esperar o retorno do Senhor, morre. Essa cena corta a narrativa como uma lâmina silenciosa. Mais do que a decadência da casa, simboliza a fidelidade que resiste até o fim e a inevitabilidade da passagem do tempo. Enquanto Telêmaco reencontra Penélope e recebe de sua mãe um abraço de alívio, Adísio chega ao palácio guiado por Humeu. Mas o contraste com a recepção do cão é imediato. Melântio, o cabreiro que se aliara aos pretendentes, trata o mendigo com desprezo, chutando-o e zombando de sua pobreza. Dentro da própria casa, Adísio experimenta a derradeira humilhação de sua jornada, transformado em objeto de riso e de violência gratuita. Antino, líder dos pretendentes, lança-lhe um banco, atingindo-o pelas costas. A agressão escâncara a corrupção moral dos usurpadores, que não apenas consomem os bens de Adísio, mas violam também a lei sagrada da hospitalidade. Ainda assim, o herói suporta em silêncio. A fúria pulsa dentro dele, mas é contida pela disciplina que tantas vezes lhe salvara a vida. A mesma paciência que o fez resistir na caverna de Polifemo ou no cativeiro de Calipso agora o sustenta no coração de seu próprio lar. Nem todos, porém, se mostram cruéis. Penélope, ao ouvir sobre o mendigo ultrajado, ordena que o tragam até ela. E ali, diante da esposa, começa uma conversa marcada pela ironia dramática mais intensa de toda a epopeia, marido e mulher, lado a lado, sem que ela saiba a verdade. Adísio, ainda ocultando sua identidade, inventa mais uma narrativa, descrevendo como teria conhecido o verdadeiro rei de Ítaca anos antes, e profetizando detalhadamente seu retorno. Penélope, hábil e desconfiada, interroga, avalia cada palavra, oscilando entre a esperança e a cautela moldada por 20 anos de dor. Essa cena não apenas sustenta o suspense, mas também expõe a profundidade da inteligência de Penélope, sua habilidade diplomática e sua força emocional diante da incerteza. O último reconhecimento e a prova do arco quando o disfarçado Adísio descreve com precisão roupas e companheiros de 20 anos antes. Penélope chora ao reconhecer esses detalhes, mas ainda não faz a conexão final com o homem diante dela. As barreiras para o reconhecimento não são apenas o disfarce físico, mas também a proteção psicológica que ela construiu contra a falsa esperança. Durante 2 décadas, ela viveu cercada de mentiras e promessas quebradas, forçando-se a endurecer o coração para não sucumbir à dor da espera. Agora, mesmo com as evidências diante de seus olhos, ela hesita, um reflexo do medo humano de acreditar novamente, de se abrir à possibilidade de reencontro e perder tudo de novo. Esse intercâmbio estabelece a prova final que Adísio deve passar para recuperar seu lugar. Penélope anuncia que colocará um desafio para os pretendentes. Quem conseguir armar o grande arco de Adísio e disparar uma flecha através de 12 lâminas de machados alinhadas em fila ganhará sua mão em casamento. Esse desafio, impossível para qualquer homem exceto Adísio, torna-se o mecanismo da confrontação iminente. Mais do que um simples concurso de força, trata-se de um rito de revelação, onde a verdade será exposta diante de todos. Antes da competição, desenrola-se mais uma cena de reconhecimento. A velha ama Euricleia, encarregada de banhar os pés do mendigo, reconhece uma cicatriz distinta em sua coxa, uma marca adquirida em sua juventude, durante uma caçada ao javali. Diferente do silencioso reconhecimento de Argos, o cão fiel,
Esse momento ameaça revelar Adísio antes da hora. Ele rapidamente segura sua garganta, impedindo-a de gritar, e a adverte a manter o segredo, inclusive de Penélope. Essa cena ilustra um padrão recorrente na epopeia. Aqueles com menos poder social frequentemente percebem a verdade mais claramente do que os poderosos. O cão, a ama e o guardador de porcos reconhecem aspectos de Adísio que permanecem ocultos aos que têm maior autoridade. Sua lealdade não nasce da obrigação, mas da devoção genuína, e isso os torna aliados indispensáveis na restauração que se aproxima. À medida que o dia da competição se aproxima, os presságios se multiplicam. Zeus envia trovões de um céu sem nuvens. Teuclímeno, o adivinho que buscou refúgio junto a Telêmaco, tem uma visão terrível. Vê as paredes do salão pingando sangue, figuras fantasmagóricas rondando e o sol se apagando. Um prenúncio de massacre que os pretendentes, cheios de arrogância, zombam e desprezam. Esses sinais sobrenaturais reforçam a moldura moral da violência que se aproxima. A destruição dos pretendentes não é apenas vingança pessoal de Adísio, mas justiça divina, consequência inevitável de suas violações contra o lar, a hospitalidade e a ordem social. Quando Adísio finalmente armar o arco e soltar a flecha nos livros seguintes, não agirá apenas como homem recuperando sua casa, mas como instrumento de restauração cósmica. A longa sequência da observação disfarçada, da aldeia ao palácio, dos servos leais aos traidores, do cão à ama, da esposa ao filho, cumpre funções narrativas essenciais. Ela cria suspense, retardando o confronto final. Permite que Homero desenvolva um retrato detalhado de como Ítaca mudou na ausência do rei. Mais importante ainda, estabelece a justificativa moral para a violência extrema que está por vir, mostrando a profundidade da corrupção que exige uma purificação sangrenta. Aqui, o disfarce torna-se mais que uma estratégia. É metáfora do próprio status de Adísio. Fisicamente presente, mas socialmente ausente, ele ocupa as margens de seu próprio reino, enxergando-o pelos olhos dos menos poderosos. Essa experiência o transforma, aprofundando sua compreensão de lealdade, poder e justiça além do que aprenderá como rei reconhecido. As roupas de mendigo o conectam a um padrão profundo da tradição heroica grega, onde o disfarce precede a revelação, o sofrimento antecede o triunfo e a descida precede a ascensão. Assim como Deméter buscava sua filha, ou Dionísio testava seus adoradores, Adísio usa a ocultação para distinguir aqueles que reconhecem o valor essencial sob a aparência daqueles que julgam apenas pelas aparências. No dia do concurso, todas as peças estão posicionadas no tabuleiro da tragédia. Penélope, sem saber, criou a oportunidade perfeita para a vingança de seu marido. Telêmaco, em silêncio, posicionou-se como aliado, mantendo a aparência de neutralidade. Eumeu e Filécio, o fiel guardador de gado, foram informados da identidade do rei e recrutados em sua causa. Os pretendentes, cegos ao perigo iminente, continuam em suas festas arrogantes. Adísio, ainda em trapos de mendigo, mas interiormente preparado, aguarda o momento perfeito para lançar fora o disfarce e recuperar seu nome, sua casa e seu trono. Sua longa jornada física terminou, mas a jornada de identidade atingiu o ponto mais perigoso, a travessia do anonimato para a revelação. A aurora desponta sobre o dia que encerrará 20 anos de separação e sofrimento. Parte V. O ajuste de contas. A justiça vem com flechas. Penélope, ainda sem reconhecer a presença de seu marido, anuncia o concurso que ela mesma idealizou. O grande arco de Adísio será trazido, e aquele que conseguir armá-lo e disparar uma flecha através de 12 cabeças de machado alinhadas em fila será o escolhido para desposá-la. O arco carrega um peso simbólico enorme. Presente de Éfito, mais tarde morto por Heracles, representa a antiga identidade de Adísio como guerreiro e caçador. Durante 20 anos ficou guardado, envolto em panos, como a identidade do mestre em espera. Agora ressurge como instrumento de provação e vingança. Quando Eumeu traz o arco para o salão, chora ao vê-lo novamente. Filécio, o guardador de bois fiel, também se emociona. Os pretendentes zombam das lágrimas, sem perceber que esses servos já foram secretamente aliados na conspiração da justiça. O desafio mostra-se logo impossível. Nenhum dos jovens consegue sequer curvar o arco. Suas tentativas frustradas tornam-se espetáculo de fraqueza diante da arma que só o verdadeiro dono pode manejar. Adísio observa cada gesto, cada expressão, avaliando-os taticamente em seu disfarce. Antino, percebendo o embaraço coletivo, sugere adiar o concurso. Afinal, é o festival de Apolo, deus da arqueria, e talvez não fosse adequado disputar nesse dia. Essa desculpa,
disfarçada de respeito religioso, revela seu medo e o reconhecimento implícito de sua própria impotência. É nesse momento crítico que Adísio sinaliza para Telêmaco. Com discretos gestos, pede que permita ao mendigo tentar o arco. Entendendo o desejo do pai, Telêmaco declara diante de todos que é seu direito entregar o arco a quem quiser. Mesmo sob protestos, ordena a Eumeu que leve a arma ao forasteiro. Assim que o arco toca suas mãos, o disfarce começa a se dissolver, não fisicamente, mas simbolicamente. Homero descreve como o mendigo examina a arma com a perícia de um músico testando uma lira. Essa naturalidade oferece a primeira pista pública de sua identidade. Com facilidade espantosa, Adísio arma o arco que derrotara todos os jovens. O som da corda ressoando no salão é comparado ao canto de uma andorinha, claro, límpido, impossível de ignorar. Ele toma uma flecha, mira com precisão implacável e a lança através dos 12 machados, sem falhar em nenhum. O salão mergulha em silêncio absoluto. Nesse instante, Adísio dá o sinal a Telêmaco. O jovem empunha a espada e lança, colocando-se ao lado do pai. Somente então o herói arranca os últimos restos de disfarce e se ergue imponente no limiar do salão, símbolo vivo de revelação, vingança e justiça prestes a se cumprir. A posição que Adísio assume neste momento, em pé no limiar de sua própria casa, coberto ainda pelas roupas do mendigo mas já transbordando a força de um rei, simboliza a passagem entre mundos distintos, do disfarce à revelação, da humilhação à glória, da espera ao ato decisivo. Ele ergue a voz e proclama: o concurso terminou. Agora resta apenas um alvo que ainda não foi atingido por nenhum homem. Com estas palavras, encaixa uma flecha e dispara direto na garganta de Antino, justamente quando o chefe dos pretendentes levava uma taça de vinho à boca. O som seco da flecha, seguido pelo jorro de sangue e pelo baque do corpo caindo para trás, marcam a transição brutal da festa para o massacre. O vinho derrama-se pelo chão misturado ao sangue, as iguarias espalham-se das mesas, e o salão que momentos antes ressoava com risos transforma-se em cenário de horror. A princípio, os pretendentes não compreendem o que se passa. Alguns acreditam que o golpe foi acidental, pois não lhes cabe imaginar que um mendigo ousaria assassinar um nobre em plena refeição. Mas a ilusão se desfaz quando Adísio finalmente ergue a voz em tom de trovão, revelando sua identidade. Cães miseráveis. Jamais pensaram que eu retornaria de Troia. Devoraram minha casa, violentaram minhas servas, cortejaram minha esposa enquanto eu ainda vivia, sem temer os deuses nem a justiça dos homens. Agora a morte caiu sobre todos vocês. A declaração converte a vingança pessoal em restauração da ordem cósmica. Adísio não fala apenas como marido ultrajado, mas como instrumento da justiça divina, restituindo as fronteiras que os pretendentes haviam destruído. Eurímaco, buscando desesperadamente salvar a própria pele, oferece compensação. Promete devolver todos os bens consumidos e ainda entregar 20 bois de cada pretendente como reparação. Mas Adísio rejeita com veemência. Não existe ouro, nem terra, nem oferendas que possam apagar a violação cometida contra sua casa. Não há resgate possível para a desonra que trouxeram. Apenas o sangue pagará a dívida, responde. Esta recusa reforça a lógica moral da epopeia. Certos crimes vão além de qualquer reparação material, exigindo a punição extrema. Compreendendo que não há espaço para negociação, os pretendentes finalmente sacam suas espadas e procuram escudos. Mas descobrem, tarde demais, que Telêmaco havia seguido as ordens do pai e removido todas as armas da sala. Um por um, eles se lançam contra Adísio e seus aliados, apenas para serem abatidos. Eurímaco avança, mas recebe uma flecha no fígado. Anfínomo tenta atacar pelas costas, mas Telêmaco o atravessa com a lança. O combate torna-se um abate metódico. Adísio dispara flecha após flecha até esvaziar a aljava, cada disparo encontrando um alvo certeiro. Quando as flechas se esgotam, Telêmaco traz escudos e espadas para ele, para si e para os fiéis criados, Eumeu e Filetio, que se unem ao mestre na defesa da casa. As portas são trancadas, impedindo fuga. O salão ecoa com o tilintar de bronze, os gritos dos moribundos e o baque dos corpos tombando. Homero descreve cada morte sem embelezar, expondo a crueza do sangue e do terror. Homens escorregam em poças de sangue, cabeças são fendidas, gargantas atravessadas, ventres rasgados. O banquete da insolência converte-se em ceia da morte. A própria deusa Atena surge em forma de mentor, incentivando Adísio, mas retarda a intervenção direta. Testa a coragem do herói, mostrando que mesmo favorecido pelos deuses, ele deve conquistar com esforço humano a vitória.
Apenas quando o desfecho já se aproxima ela ergue o terrível escudo da égide, cujo horror petrifica os pretendentes e os lança em pânico como rebanho perseguido por um enxame de vespas. A metáfora animal repete-se. Os arrogantes senhores agora são comparados a peixes arremessados na areia, a pombos presos na rede, presas indefesas do caçador. No massacre, apenas 2 homens obtêm misericórdia. Fêmeo, o Aedo, súplica por sua vida alegando que apenas cantava para os pretendentes por obrigação. Medonte, o arauto, lembra que sempre tratou Telêmaco com bondade. O jovem intercede junto ao pai, poupando-lhes a vida. Este gesto de clemência, raro em meio ao banho de sangue, reforça Telêmaco como herdeiro digno, não apenas guerreiro, mas líder que sabe discernir entre os culpados e os inocentes. Quando o último inimigo cai, o salão assemelhasse a uma praia após maré vermelha, coberta de cadáveres como peixes lançados pela onda. Adísio, exausto e ensanguentado como leão após devorar um boi, ordena que as servas infiéis limpem o espaço. 12 mulheres que se deitaram com os pretendentes são obrigadas a lavar o chão com as próprias mãos, apenas para depois serem conduzidas ao pátio e enforcadas, pendendo da corda como aviso da punição aos traidores. Já o cabreiro Melântio, que insultara o disfarçado Adísio e ajudara os pretendentes na batalha, recebe destino mais cruel. É mutilado, nariz, orelhas, mãos e pés decepados, seus genitais atirados aos cães. A brutalidade expressa a intensidade da traição. Com o salão purificado pelo fogo do enxofre, a ordem começa a ser restabelecida. As servas leais, conduzidas por Euricleia, a velha ama que reconhecera Adísio pela cicatriz, abraçam o senhor com lágrimas, beijando-lhe a cabeça e as mãos. O contraste entre o horror da carnificina e a ternura da reunião cria equilíbrio emocional. A violência trouxe justiça, mas a fidelidade dos que permaneceram ao lado do rei traz esperança de renovação. Entretanto, a restauração ainda não está completa. A ameaça interna foi destruída, mas Adísio ainda não recuperou o que mais importa, o vínculo com Penélope. Quando Euricleia corre para contar à rainha que o marido retornou e abateu os pretendentes, Penélope reage não com júbilo imediato, mas com fria cautela. Acostumada a proteger o coração contra falsas esperanças, recusa-se a acreditar. Sugere que talvez os deuses tenham punido os pretendentes, ou que o mendigo seja apenas um impostor. Esta última resistência de Penélope prepara o terreno para a cena mais íntima da epopeia, onde não bastará espada nem flecha. Será preciso reconquistar com palavras e provas o coração da mulher que, por 20 anos, guardou o lar em meio ao cerco de inimigos. Assim, o concurso do arco e a chacina dos pretendentes marcam a transição da epopeia da errância para a restauração da justiça. Cumpre-se a profecia de Tirésias e confirma-se a vontade dos deuses, mas também surgem questões inquietantes. Até que ponto a violência purifica? É possível que a comunidade volte a florescer após tamanha carnificina. E será o amor entre Adísio e Penélope capaz de renascer depois de 2 décadas de separação e sofrimento? À medida que a noite cai sobre o palácio ensanguentado, o herói encontra-se no limiar não de uma batalha, mas da maior de todas as reconquistas, provar à sua esposa, sábia, cautelosa, incansável, que o homem diante dela é de fato o mesmo que partirá para Troia 20 anos atrás. A reunião mais profunda ainda aguarda. O reconhecimento entre marido e esposa que realmente completará o regresso de Adísio ao lar. Penélope desce de seus aposentos, sua mente ainda envolta em dúvidas. Durante 20 anos, ela manteve um delicado equilíbrio entre esperança e desespero, nunca aceitando plenamente a morte de Adísio, mas também não permitindo a si mesma acreditar de todo em seu retorno. Essa disciplina emocional, que corresponde à resistência física do herói, preservou sua autonomia e protegeu seu coração. Agora, diante das notícias de que Adísio teria regressado, Penélope avança com cautela, recusando-se a entregar seu duro equilíbrio a uma esperança que poderia se revelar outra decepção devastadora. Ao entrar no salão, seus olhos encontram um homem sentado junto ao fogo, limpo do sangue e vestido com roupas frescas, mas ainda não imediatamente reconhecível como seu marido. Apesar da insistência de Teumarco, que proclama com firmeza que aquele é de fato o pai perdido, Penélope mantém sua reserva. Meu filho, diz ela, com voz serena mas firme, se este homem é verdadeiramente Adísio, nós 2 nos reconheceremos melhor que ninguém, pois possuímos sinais que apenas nós conhecemos. Essa insistência em uma prova íntima e privada, e não no testemunho público, revela a sabedoria de Penélope. Em todo o épico, as identidades se mostraram maleáveis e enganosas.
O próprio Adísio criou inúmeras personas falsas, deuses assumiram formas humanas. Aparências raramente coincidiram com a realidade. Nesse contexto, sua prudência não é frieza ou negação, mas um ceticismo apropriado, a contraparte feminina da própria desconfiança do herói em relação aos feácios, a Atena e a tantos outros. Adísio, embora ardendo em desejo de ser reconhecido, respeita a cautela da esposa. Quando Teomarco critica a frieza da mãe, Adísio o repreende, defendendo a posição dela. Deixa que tua mãe me ponha à prova como quiser. Essa compreensão mútua e esse respeito pela prudência um do outro refletem a profunda compatibilidade entre eles. Ambos possuem mentes que se recusam a aceitar as coisas por aparência, preferindo provas sólidas. É justamente essa semelhança de espírito que tornará seu reencontro tão poderoso. Para criar espaço para esse momento íntimo e ao mesmo tempo proteger a família de possíveis olhares de fora, Adísio arma um estratagema. Ele ordena que se toque música e que se promova dança dentro do palácio, de modo que os passantes, ouvindo sons de festa, creiam que ali se celebra um banquete de casamento, e não um massacre. Esse último disfarce, um festim ilusório que encobre a carnificina recente, cria uma cortina de normalidade para que a verdadeira reunião possa se desenrolar sem testemunhas suspeitas. Penélope, ainda desconfiada, ordena às criadas que preparem o leito conjugal para o forasteiro. Ela arma um teste sutil, mas decisivo. Quando Adísio reage com indignação controlada, o laço é finalmente desatado. Mulher, brada ele, com voz ferida, fere-me o coração. Quem ousou mover a nossa cama? Nenhum homem vivo, nem mesmo em plena juventude, poderia tê-la deslocado. Eu mesmo a construí, e nela depositei um segredo profundo. Ele então descreve em detalhes como erguera o leito em torno de uma oliveira viva, cujas raízes fincavam-se no chão do palácio. A cama, imóvel, impossível de ser movida sem destruição, simbolizava a união deles, enraizada na terra viva, forjada com engenho, feita para durar. Esse relato quebra as últimas barreiras do coração de Penélope. Só ela e um servo conheciam os segredos daquela construção. Nenhum impostor poderia partilhar tal conhecimento. As lágrimas fluem, seus joelhos vacilam, e finalmente ela corre para Adísio, abraça-o, beija sua cabeça e entre soluços murmura: Não te enfades comigo por ter contido meu coração. Sempre temi que alguém pudesse enganar-me com palavras, pois muitos conspiraram contra nós. Adísio também chora, apertando nos braços a esposa que sonhou rever em todas as suas errâncias. Homero compara a emoção de Penélope ao alívio de um marinheiro náufrago que avista a costa depois de quase perecer, a mesma metáfora usada para o herói quando chegou à terra dos feácios. O paralelo é claro. A salvação física de Adísio só se completava neste momento de salvação emocional. Só agora, reconhecido e acolhido por quem melhor o conhecia, estava ele verdadeiramente em casa. Naquela noite, eles permanecem juntos, reconstituindo com palavras os 20 anos de ausência. Adísio narra suas viagens, as quais o público já ouviu, mas que ganham novo peso ao serem compartilhadas com Penélope. Ela, por sua vez, conta suas estratégias para resistir aos pretendentes, suas esperanças e suas dores. Essa troca não é simples atualização de fatos, mas a costura de duas histórias separadas em uma só tapeçaria, restaurando a continuidade de sua união. Atena, sensibilizada pela força desse reencontro, suspende o nascer do sol, prolongando a noite para que marido e esposa possam recompor plenamente seu vínculo antes do novo dia. O tempo, manipulado pelos deuses, curva-se à necessidade desse amor. Mas o destino ainda guarda provações. Com a aurora chega o lembrete das consequências. As famílias dos pretendentes mortos clamarão vingança. A ilha inteira pode mergulhar em guerra civil. Além disso, há a profecia de Tiresias, que exige que Adísio empreenda ainda outra jornada, carregando um remo até terras onde nunca se viu o mar. Antes disso, porém, uma última reunião espera, a de pai e filho. Adísio dirige-se à fazenda onde Laertes, seu pai idoso, vive em autoimposto exílio, vestido de trapos e cavando a terra como um camponês. Esse estado lastimável, reflexo de sua dor, corta o coração do herói. Contudo, fiel à sua natureza, ele não revela de imediato sua identidade. Apresenta-se como estrangeiro que um dia hospedara Adísio. Essa mentira é a gota final para o velho, que cobre a cabeça de pó, chorando pelo filho supostamente morto. O gesto de desespero quebra a resistência do herói. Incapaz de manter a farsa, ele se lança nos braços do pai, revela sua identidade e prova-a enumerando cada árvore do pomar que Laertes lhe dera quando menino.
Essa cena, após o clímax sangrento e o reencontro conjugal, amplia o conceito de regresso no épico. Voltar para casa não é apenas reassumir o trono ou retomar a esposa, é também reconectar-se com a linhagem, com o sangue e com a memória ancestral. 3 gerações se unem ali, Laertes, Adísio e Teomarco. A continuidade familiar triunfa sobre a ruptura da ausência. Enquanto isso, a notícia do massacre dos pretendentes se espalha. O luto e a fúria tomam as famílias, que recolhem os corpos para os ritos fúnebres. Eufiteu, pai de Antino, ergue-se como líder da vingança, incitando a revolta, mesmo diante de vozes mais moderadas que lembram a culpa dos próprios mortos. Armados, preparam-se para atacar, ameaçando transformar a vitória de Adísio em novo banho de sangue. O desfecho e a paz imposta pelos deuses, o sangue ainda escorria fresco nas pedras quando a vingança se aproximava. As famílias dos pretendentes mortos, tomadas pela fúria e pela dor, marcharam até a fazenda de Laertes, onde Odisseu e o pequeno grupo de leais companheiros haviam se refugiado. Estava armado o cenário para um novo ciclo de violência, a lógica quase inevitável da vendetta que marcava a sociedade grega arcaica. Matar levava a mais mortes, e cada sangue derramado clamava por outro em retaliação. Mas neste instante crucial, os deuses decidiram intervir. Do Olimpo, Zeus e Atena conferenciaram, avaliando que a medida estava cheia, que sangue humano suficiente já havia manchado a terra de Ítaca. A deusa da sabedoria desceu então ao campo de batalha, imponente, trazendo consigo a autoridade do trovão de Zeus. Atena permitiu apenas alguns instantes de combate, o suficiente para que o velho Laertes tivesse sua glória final. O ancião, com mãos calejadas e corpo marcado pelo tempo, arremessou sua lança e matou Euptes, pai de Antino. Esse golpe vingador simbolizou o encerramento do ciclo pessoal de Laertes, um último brilho de heroísmo antes que a paz eterna fosse imposta. Logo em seguida, a deusa ergueu a voz trovejante e ordenou que todos depusessem as armas. Seu comando não era mera sugestão. Era um decreto divino respaldado pelo raio de Zeus. Os homens tremeram e obedeceram. Assim, com a autoridade celestial, Atena quebrou a lógica da retaliação, substituindo-a por uma ordem nova e definitiva. Esse desfecho, um verdadeiro deus ex machina, revela a sabedoria de Homero. Sabia que os humanos sozinhos dificilmente escapariam da espiral de vingança. Era necessário um princípio transcendente, representado pela intervenção divina, para abrir caminho a uma paz duradoura. Em certo sentido, essa cena antecipa o nascimento dos sistemas de justiça institucional, que viriam substituir a vingança privada nas sociedades humanas. A restauração plena de Odisseu, um pacto formal, foi estabelecido entre Odisseu e as famílias dos pretendentes mortos. Sob a supervisão de Atena, disfarçada mais uma vez como mentor, os juramentos foram selados. Esse acordo político complementava as restaurações domésticas já conquistadas, o reencontro com Penélope, a reconciliação com Laertes, a aceitação de Telêmaco como herdeiro. Odisseu não havia reconquistado apenas sua casa, havia retomado seu reino. Não apenas sua esposa, mas sua linhagem. Não apenas sua cama, mas seu trono. Ao final, emergia como marido, pai, filho e rei plenamente reintegrado. Mas Homero não nos deixa em conforto absoluto. O oráculo de Tirésias ainda paira sobre a história. Odisseu deveria, um dia, viajar novamente para o interior da terra, levando consigo um remo até encontrar homens que o confundissem com um instrumento agrícola. Esse destino futuro lembra ao público que mesmo os mais gloriosos regressos contêm em si a semente da partida. A vida de Odisseu, o homem dos muitos caminhos, jamais conhecerá repouso absoluto. A dimensão universal do retorno, essa abertura final distingue a Odisseia de outros contos de fechamento simples. Aqui, a jornada de Odisseu ecoa como metáfora da condição humana. O retorno nunca é completo, nunca é eterno. Pertencemos, mas também partimos. Encontramos lar, mas sabemos da fragilidade desse lar. Valorizamos a reconciliação justamente porque reconhecemos a ameaça constante da perda. Atena, ao impor a paz, simboliza esse equilíbrio delicado. Os deuses não substituem o esforço humano, mas o complementam, coroando a perseverança extraordinária de Odisseu. Depois de 20 anos de errância, dor e luta, ele enfim repousa em Ítaca. Seu triunfo não é apenas individual, mas cósmico. Representa a restauração da ordem, da justiça, da harmonia entre os mortais e os imortais. Epílogo. O mar sem fim, legado e influência com Ítaca pacificada e o herói em seu trono, Homero encerra sua narrativa formal. Mas a verdadeira viagem da Odisseia estava apenas começando. Assim como seu protagonista,
O poema cruzou mares e séculos, adaptando-se a novas terras, novas línguas, novas culturas, sem jamais perder sua identidade essencial. Na Grécia Antiga, a Odisseia era muito mais que literatura. Era manual de moralidade, registro histórico, fonte de religião e guia para a vida. Crianças aprendiam a ler com seus versos. Reuniões públicas e festivais ecoavam com recitações homéricas, unindo cidadãos em uma memória comum. Políticos e generais citavam Homero como prova de autoridade, e até disputas entre cidades encontravam respaldo nos exemplos do épico. Quando o Império Grego se expandiu sob Alexandre, e depois sob Roma, os versos de Homero viajaram juntos. Os romanos não apenas traduziram, mas adaptaram o poeta. Virgílio, em sua Eneida, bebeu diretamente da fonte homérica, recriando temas de destino, viagem e retorno para fundar a identidade romana. Essa apropriação garantiu a sobrevivência de Homero durante a Idade Média, quando tantos textos antigos se perderam. No Oriente Bizantino, estudiosos preservaram o grego original, mantendo viva a chama da erudição homérica. No Ocidente medieval, as histórias sobreviveram por resumos em latim, paráfrases e adaptações. A Renascença trouxe a redescoberta plena. Manuscritos vindos da queda de Constantinopla reacenderam o interesse pela Grécia Antiga, e Homero tornou-se leitura essencial para todo intelectual europeu. Cada época encontrou no herói errante um espelho. Os navegadores das grandes explorações viram em Odisseu sua própria imagem. Homens lançados ao desconhecido, desafiando mares traiçoeiros em busca de novas terras. O romantismo valorizou o patos da Odisseia, sua melancolia, seu lirismo natural. A era vitoriana debateu a possível historicidade dos eventos. E o modernismo enxergou na fragmentação da jornada uma metáfora da vida moderna. James Joyce, em Ulisses, 1922, levou essa identificação ao auge. Condensou a viagem de 20 anos em um único dia de Dublin, provando que Homero não era apenas passado distante, mas presente universal. Do vaso grego à modernidade, desde os artistas de vasos gregos da antiguidade até os mestres do Renascimento e os abstracionistas modernos, a Odisseia encontrou infinitas formas de representação. Pintores eternizaram cenas como a astúcia do cavalo de Troia, o encontro com as sereias ou o abraço de Odisseu e Penélope. Escultores deram forma em mármore e bronze a momentos-chave da jornada. Compositores criaram óperas, sinfonias e ciclos de canções inspirados nos episódios do herói errante. Cineastas adaptaram a narrativa de forma direta ou reinterpretaram sua estrutura em histórias originais que mantêm, ainda que disfarçada, a alma do poema homérico. A cada época, a Odisseia foi espelho e farol. Do mito à psicologia, o impacto da epopeia vai muito além das artes. A psicologia, por exemplo, encontrou em Odisseu um modelo da mente humana em luta consigo mesma. Seus monstros exteriores, Sila, Caríbdes, o Ciclope, foram lidos como reflexos de monstros interiores, metáforas para medos, traumas e desejos reprimidos. A filosofia também o adotou. De Aristóteles, que via na narrativa um exercício ético, até Heidegger, que enxergava na errância de Odisseu uma meditação sobre o ser, a identidade e a finalidade da existência. A política igualmente se apropriou de sua história. Teóricos do poder estudaram o equilíbrio que o poema apresenta entre liderança individual e responsabilidade comunitária, entre a excelência pessoal e o dever social. Odisseu na nossa língua, até mesmo o nosso vocabulário carrega a marca de Homero. Expressões como canto da sereia, entre Sila e Caríbdes e comedor de lótus são usadas cotidianamente, muitas vezes por pessoas que desconhecem suas origens épicas. Mais ainda, a própria palavra Odisseia transformou-se em sinônimo universal de uma longa e desafiadora jornada, um conceito que ultrapassou sua fonte original para tornar-se metáfora da experiência humana em si. Porque resiste há milênios. O que explica essa persistência cultural extraordinária? Por que, entre tantas narrativas antigas, justamente a Odisseia ressoou com tanta força ao longo de 3 milênios? Talvez porque ela abrace, ao mesmo tempo, os extremos da condição humana. É aventura e retorno. É individualismo e comunidade, é fantasia e realismo, é intervenção divina e agência humana. Onde outros poemas heróicos celebram apenas a força militar ou o confronto sobrenatural, a Odisseia equilibra o cósmico e o cotidiano, o mítico e o doméstico. O herói mutável Odisseu é o retrato perfeito dessa ambiguidade. Ele enfrenta deuses e monstros, mas continua humano, reconhecível em seus erros, desejos e laços afetivos. Sua qualidade mais marcante não é a força inabalável, mas a capacidade de adaptação, e é isso que o torna atemporal. Ele não sobrevive por ser imutável,
mas por se transformar sem perder a essência. Num mundo em constante mudança, Odisseu é o herói que fala a todas as gerações. O retorno como dilema universal do mesmo modo. O tema do retorno ultrapassa sua época. A tensão entre errar pelo desconhecido e retornar ao lar é uma constante na história humana. Em tempos de migrações, exílios, deslocamentos e fronteiras fluidas, a reflexão da Odisseia sobre o significado de casa e pertencimento é mais relevante do que nunca. A sofisticação da narrativa além do conteúdo, a própria forma do poema explica sua longevidade. Sua estrutura temporal complexa, os saltos de perspectiva, a mistura de gêneros, da aventura ao romance, do drama familiar ao épico militar, conferem uma riqueza inesgotável. Cada geração redescobre nele novos sentidos. Os críticos românticos exaltaram sua dimensão emocional, os modernos, sua fragmentação como metáfora da vida contemporânea, os pós-coloniais, sua visão de estrangeiros sob o olhar grego, os feministas, o protagonismo silencioso de Penélope e as dinâmicas de poder no lar. A arte da tradução, essa vitalidade se revela também nas traduções. A Odisseia foi vertida para praticamente todas as línguas do mundo, sempre em múltiplas versões. Cada tradução é também uma interpretação, um novo prisma sobre o original. Em inglês, por exemplo, temos desde a força elizabetana de George Chapman até o ritmo poético de Alexander Pope, da precisão erudita de Richmond Latimore até a fluidez narrativa de Robert Fitzgerald, da solenidade de Robert Fagles até a cadência moderna e incisiva de Emily Wilson. Cada versão cria um novo poema, mantendo viva a tradição homérica. Odisseia Eterna. Esse processo contínuo de tradução, reinterpretação e adaptação garante que a Odisseia não seja um monumento imóvel, mas um organismo vivo, que respira e se renova ao longo dos séculos. Cada época lê Homero de forma distinta, mas algo essencial sempre persiste. Uma verdade fundamental sobre a experiência humana, sobre a fragilidade e a força de viver, amar, perder e retornar. A universalidade de Odisseu, mesmo favorecido pelos deuses, enfrenta os desafios mais humanos, o envelhecimento, as tensões familiares, os conflitos comunitários. Sua trajetória reconhece tanto a vulnerabilidade quanto a resiliência. Tanto a sujeição a forças além do nosso controle quanto a possibilidade de agir com sentido dentro dessas limitações. No mundo atual, marcado por mobilidade global, tecnologia transformadora e redefinições radicais de identidade e lar, a Odisseia não nos oferece soluções fáceis nem saudosismo, mas uma sabedoria complexa. Para existir de forma plena, é preciso errar e voltar, adaptar-se e manter raízes, afirmar-se como indivíduo e também como parte de uma coletividade. Epílogo vivo. Por isso, o poema continua a inspirar autores contemporâneos de todos os continentes. De Derek Walcott no Caribe a Margaret Atwood no Canadá, de Nikos Kazantzakis na Grécia a Ralph Ellison nos Estados Unidos. Cada um encontra em Odisseu uma figura capaz de responder a questões modernas de deslocamento, pertencimento e identidade. A Odisseia não é relíquia distante, mas parceira de diálogo, testemunha de nossa busca por significado. E assim como Odisseu, finalmente em paz em Ítaca, nós também sabemos que sua jornada não se encerra. As profecias de Tiresias indicam novos caminhos. As traduções futuras manterão o poema navegando, os leitores vindouros descobrirão novos horizontes. O herói descansa, mas sua história continua navegando pelo mar sem fim da experiência humana. Com toda sua dor e sua alegria, seu terror e sua maravilha, sua fragilidade e sua força. No fundo, todos nós somos viajantes entre a errância e o retorno, entre a exploração e o lar, entre a transformação e a identidade. E é nesse espaço de tensão e beleza que a Odisseia encontra sua ressonância imortal, falando através de 3 milênios com uma voz que ainda soa como a nossa própria, contando uma história que, em toda sua estranheza antiga, reconhecemos como essencialmente nossa.